Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais um Giro Novo Dia. Seguimos aqui mostrando para você quem são os gestores da administração Gustavo Martinelli e Ricardo Benassi. A nossa entrevistada de hoje é a Luciane Mosca, que ela é gestora da Unidade de Assistência e Desenvolvimento Social. Muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda. Legal falar sobre assistência social e desenvolvimento. Olha, Márcia, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e de poder esclarecer, né, algumas dúvidas, a gente bater um papo e falar de uma área que é tão invisível, mas que ela é tão necessária para a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Queria começar exatamente tentando desmistificar alguns termos ou alguns conceitos que nós temos e que não são reais. O que vem a ser as políticas públicas de assistência? Bom, a assistência social, ela é uma política transversal, né? Hum. E as pessoas se enganam muito porque elas acham que é uma política feita só para quem está vulnerável com um recorte de renda. E não, a assistência social ela é uma política transversal, exatamente porque a natureza dela é uma natureza acolhedora, né? De inclusão social pelo viés do direito. Então, todo mundo que está em algum momento vulnerável na vida pode recorrer à assistência social. Eu sempre brinco com todo mundo, todos nós já estivemos vulneráveis em algum momento da vida. Então, a assistência social, ela vem de encontro, né, com essas múltiplas vulnerabilidades, mas também na lógica de acolher essa vulnerabilidade, acompanhar essa família. A gente sempre trabalha na matricialidade familiar, mas na lógica de segmentos por idade, né, na Sim. lógica etária. E a gente consegue absorver, né, esse cuidado na lógica do acolhimento, no encaminhamento para outras redes de serviço, mas, sobretudo, nesse olhar atento para o direito da pessoa quanto um cidadão. Ela está vulnerável naquele momento, né? Mas ela não deixa de ser uma pessoa, um sujeito de direito, uma pessoa que pode ser desenvolvida e que pode ser acolhida, né, aí por esse viés. Então as pessoas precisam desmistificar, né, as pessoas têm medo de falar da assistência social e não, é importante, até porque ela está lá na nossa Constituição de 88, né, a Constituição foi base para as nossas leis, para a nossa lei orgânica, então é importante que todo mundo saiba que se precisar da assistência social, ela pode sim ser acolhida pela gente. E quando a gente fala em social, esse termo está diretamente relacionado à qualidade de vida de uma cidade. Então é um termo que, na Exatamente. verdade, faz parte do nosso dia a dia, né? Faz parte do nosso dia a dia, porque a gente vai, tanto que a gente fala assim: "Olha, eu estou nas redes sociais", né, é onde eu me relaciono com o mundo. A lógica social, ela está muito, dentro dessa relação que eu tenho. Hum. Com quem? A relação com a minha família, a relação com a comunidade, né, a minha relação, com a natureza, inclusive. Então, a lógica social, ela é muito mais ampla do que as pessoas, imaginam. É que a gente acaba confundindo a lógica social com a lógica da solidariedade, né. Hum. Solidariedade, uma pessoa solidária, uma pessoa misericordiosa, né, isso ele não é um sentimento religioso, ele é um sentimento humano. Então a gente parte do princípio de que a dinâmica solidária precisa ser para todo mundo e a dinâmica social sobretudo, porque é ela que dá base para a construção de uma sociedade saudável inclusive, né. Quais são os públicos vulneráveis que hoje a rede acolhe e atende? Bom, hoje a assistência social, ela dá conta de vários públicos. A gente começa, né, na lógica do atendimento com recorte de renda. As pessoas que estão em vulnerabilidade social com recorte de renda, ou seja, que estão ali, têm a sua renda per capita ou na linha da pobreza, que vai até R$ 218, né, ou até meio salário mínimo per capita. Então, pessoas em situação de vulnerabilidade social. Aí nós vamos atendendo outras vulnerabilidades. E aí nós temos o público, por exemplo, dos idosos. Idosos que estão passando por um momento de negligência familiar ou comunitária. Nós também atendemos violência doméstica, mulheres que estão passando por esse momento. A gente atende tanto na rede preventiva quanto na rede de alta complexidade na questão do abrigamento dessa mulher, né, enquanto ela está passando por todo esse momento. Trabalhamos também com criança e adolescente, com as múltiplas violências, trabalhamos com as pessoas em situação de rua, também é da assistência social.
trabalhamos com as pessoas com deficiência. Então, a gente tem uma área muito grande de atuação, né? Ela é uma política invisível, a assistência social ela é uma política invisível, a gente não fala da assistência social, mas, por sua vez, ela acaba equilibrando um pouco o caos, né, no município. E aí a gente consegue atuar em todas as áreas, em todos os segmentos, sempre na lógica da matricialidade social, mas sempre também com esse olhar preventivo. Tanto que hoje eu trabalho nos CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social, inclusive nós temos 6 aqui em Jundiaí, Marcinha, Bastante, né? sempre na base preventiva, né? Primeiro eu vou prevenir as violências e a vulnerabilidade social. Quando eu não dou conta de prevenir, né, quando aquela família já tem algum direito violado, ela vai ser atendida na minha média complexidade, dentro dos CREAs, dos Centros de Dias do Idoso, Centro de Dia para pessoa com deficiência, Centro POP. E depois eu vou atuar na alta complexidade, que aí é quando os direitos estão violados, a violência está instaurada e aí eu preciso abrigar, preciso acolher tanto a criança ou adolescente, quanto o idoso, a pessoa com deficiência, a mulher vítima de violência e a pessoa em situação de rua. Então é uma área muito sensível, né, Hum, e que precisa ser muito humanizada. com certeza. A população poderia se aproximar mais, né, dessas políticas públicas. Vamos falar um pouco sobre os idosos, porque Jundiaí tem a fama, vou colocar assim, de ser uma cidade das crianças, porém ela está envelhecendo, né? É isso mesmo, não é? É isso mesmo, Márcia. Como é que nós estamos cuidando desses idosos? Foi uma pergunta muito pertinente, né? Hoje a gente tem aí 23% da nossa população idosa. Então é um número grande. Por Grande. quê? Jundiaí é uma boa cidade para se viver, né? Tem uma qualidade de vida muito boa, e as pessoas vivem mais, obviamente, tá? Então hoje a gente precisa ter um olhar para a ampliação das políticas da pessoa idosa, até porque o idoso de antigamente não é muito diferente do idoso de hoje em dia, né? Com A certeza. gente vai envelhecendo e a gente vai envelhecendo muito mais produtivo, a gente vai envelhecendo hoje ainda olhando para o futuro, para novos amores, para novos sabores, enfim. Então a cidade ela precisa pensar nesse idoso. Hoje, a rede de assistência social, ela também trabalha nessas 3 lógicas, né, da preventiva, da violação de direitos e da violência instaurada. Como que eu trabalho preventivamente hoje com o idoso? Eu tenho os grupos de convivência. Quanto Hum, melhor ele convive com a comunidade, melhor é a qualidade de vida. Tem sim. o Centro de Convivência do Idoso, inclusive um beijo para vocês, né? Eles são maravilhosos e é onde a gente tem um monte de atividade de lazer, cultural, a gente tem ação com esporte, enfim, que a gente também trabalha o processo preventivo muito mais na lógica de acolher aqueles idosos aonde os amigos já estão indo, aonde a família, né? De uma certa forma, a família vai deixando o idoso de Sim, lado. muito. Então, ele passa uma parte do tempo dele, praticamente o dia todo, no centro de convivência, se relacionando com outros idosos. Depois, nós temos o Centro Dia do Idoso, que é como se fosse uma creche. Então, eu tenho um idoso que não tem família, ou aquela família ela é hipossuficiente do ponto de vista da renda, precisa trabalhar e não tem com quem deixar esse idoso. Então, ele vai para essa creche, esse centro-dia, e lá nós vamos olhar ele o dia todo. Ele vai chegar, ele vai tomar café, ele vai almoçar, ele vai tomar café da tarde, nós vamos trocar, nós vamos dar os remédios, a gente vai acolher e cuidar desse idoso. E depois nós temos a ILPI, que é o antigo asilo. Hoje é a instituição de longa permanência. Por quê? Esse idoso que ele não tem família, né, que ele ficou sozinho, ou que de alguma forma ele foi negligenciado, ele vai para essa ILPI para que ele fique lá até o resto da vida dele. E isso é uma preocupação, porque se a Sim, gente tem hoje uma população que está ficando idosa e, de fato, a organização familiar mudou, né? sim. A gente vê aí muitas pessoas que não têm filhos, não têm uma família extensa. Então, nesse sentido, eu preciso trabalhar as instituições de longa permanência com mais naturalidade, porque ele vai para lá e fica até o final da vida. Hum. Só que as vagas são limitadas, né? E aí é que acende uma luz vermelha para Jundiaí. Então, está na hora da gente repensar, né, essas políticas a longo prazo para o idoso. Eu penso que Jundiaí é uma cidade muito boa para se viver, de fato, tem programas muito interessantes para as crianças e a gente vai manter, né? Tanto que a própria assistência social, Márcia, ela tem um programa que chama Criança Feliz. A gente atende de 0 a 6 anos, com Hum. múltiplas ações, né? Ali na primeiríssima infância.
Mas precisamos pensar esse processo de envelhecimento, né? E Exato. que, assim quanto a assistência social, também é invisível. A gente para de contar a idade. A gente para de contar a Sim, idade. Imagine sim. a sociedade, né? É. Hoje, uma pessoa com 40 anos já não é produtiva, já não é contratada dependendo de algum nicho de negócio. Então, acho que daqui para frente, o nosso trabalho é integrar as múltiplas políticas, sejam elas na área social, sejam elas de saúde, seja na área do esporte, na área da educação, por que não? Muitas pessoas hoje elas estão realizando o sonho de aprender a ler e a escrever, de ir para uma faculdade depois dos 50, 60 anos, né? Exatamente. Então, a gente precisa pensar, quanto gestor, nessa cidade que Como um todo. envelhece, mas preciso pensar como um todo, né, porque se eu segmento, eu deixo alguém no meio do caminho. É, minha opinião, não deveria dar, mas eu vou dar um pitaco aqui. Eu acho que houve uma barriga que a gente fala, um espaço, um vácuo, das últimas gestões de se investir nesse público, né? E eles estão aí, e nós estamos envelhecendo. Então, que bom que está sendo dado um olhar atento para eles, porque eles merecem também. Como a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, foram eles os responsáveis por construir essa cidade, né? Então, o mínimo que a gente pode retribuir é dar um atendimento decente. Eu acho que qual é o maior indicador de uma boa gestão, tá? Quando ela olha para as crianças e quando ela olha para os idosos, porque eu pego 2 linhas muito distantes, né. Uhum, Eu preparo essa criança para viver na cidade e eu preparo essa criança para um dia ser idoso. sim. Então acho que isso é um bom indicador, quando eu olho, né, e quando eu não separo a uma coisa da outra. Eu preciso olhar a criança e o idoso na mesma com a mesma força e com a mesma perspectiva. E aí eu imagino, né, que com este olhar eu consiga construir esse meio de vida, né. Uhum. Eu deixei de ser criança, sou adolescente, como é que eu vivo na cidade? Agora eu sou um adulto, como é que eu vivo na cidade? E agora eu sou um idoso. Então a gestão pública, ela precisa ser desmistificada, porque às vezes a gente olha lá, né, o prédio, a gente olha os gestores, num lugar super inimaginável, né, e que não deve ser. O gestor público, ele é um servidor público como qualquer outro. Ele tem uma representatividade porque ele administra uma política. Mas eu preciso olhar para esse gestor, né, e ele precisa saber que o olhar dele é para essa vida que acontece na cidade, Uhum. com as suas múltiplas, questões, né, e com as suas dinâmicas. Num momento eu preciso de uma coisa, no outro eu preciso, vamos exemplificar, a criança quando ela é pequenininha ela precisa sim, né, do cuidado, precisa do processo pedagógico, precisa da atenção familiar. Daqui a pouco o adolescente ele vai precisar pensar um mundo novo, mas também ele vai começar a pensar, né, em qual profissão que ele vai ter. A própria saúde do adolescente nesse sentido muda nesse período de vida. Daqui a pouco ele vai ser um adulto, aí ele vai pensar no trabalho, vai pensar na construção da sua família. Então a gestão pública ela vai exatamente nessa linha. Eu Uhum. penso, eu venho. Nesse momento são 4 anos, mas são 4 anos que eu desenho a política pública para uma vida toda, né, em Sim. seus vários segmentos. Então eu acho que é fundamental que todas as gestões tenham esse olhar. Porque a gente fala muito num olhar humanizado. O que que é o olhar humanizado? É olhar para a Marcinha e saber de todas as idades que a Marcinha já teve, de todas as necessidades que a Márcia já teve, né? E como eu, quanto gestora pública, contribuir para que a vida da Márcia em Jundiaí tenha sido bacana e esteja sendo bacana, né? Dentro das suas necessidades, que são individuais, obviamente, Claro. né? Mas que do ponto de vista coletivo, do viver na cidade, eu posso dar conta quanto gestora, porque aí eu vou pensar na Marcinha, na lógica social, cultural, econômica, né? Uhum. Mas sobretudo nessa pessoa que construiu, que está ajudando a construir essa Jundiaí que a gente tanto ama. Vamos falar dos adolescentes? Hoje, o adolescente de hoje, como o idoso de hoje, é diferente do que foi. Como é que vocês estão construindo essas políticas públicas para atender esses adolescentes? Que a gente às vezes dá a impressão de que eles estão sem opções, né?
e eles acabam ficando soltos no meio da sociedade. Como é que vocês estão trabalhando os adolescentes em Jundiaí? Bom, na assistência social, ela tem um olhar muito significativo para o adolescente, né? E ela atende em várias vertentes. Hum. Ela atende o adolescente na lógica preventiva e hoje, né, a gente tem lá o programa, por exemplo, de inclusão produtiva. Porque, embora, né, o adolescente ele esteja muito inserido com a coisa, né, de descobrir os amores, as dores, né, da adolescência, o adolescente de hoje, ele é um adolescente que ele já pensa muito nessa questão de que o que que eu vou fazer, né? Eu vou Uhum, trabalhar. verdade. Jundiaí tem uma característica muito trabalhadora, e acho que isso é bacana. Então, a gente tem trabalhado muito com eles o letramento digital, porque o adolescente de hoje, ele é um adolescente conectado, né? Você conversa com o adolescente, você olha para ele, ele tá lá no telefone, não é assim? Sim. É até engraçado, às vezes eu me sinto um pouco velha quando eu tô conversando com um adolescente, que ele vai falando comigo, já vai falando no telefone e vai falar: peraí que eu vou fazer aqui uma selfie, peraí que não, que cabe tal coisa. Então a gente tem trabalhado muito com esse adolescente o letramento digital, não só do ponto de vista do trabalho, que aí são os pacotes, né, que envolvem várias ferramentas da internet e também da tecnologia, da informação. Mas trabalhado com ele, como é que é essa vivência num mundo tão conectado? E que para o jovem vulnerável, né, e agora eu vou fazer um recorte, é muito mais difícil. Claro. Porque, embora a Jundiaí seja bastante desenvolvida, nós ainda temos jovens que não têm um computador em casa, né? Ah, mas ele tem um celular, mas aí ele tem que ter um plano. Então, a Uhum. gente tem trabalhado muito oportunizando esse jovem mais vulnerável para que ele também esteja conectado neste mundo, né? E que ele não tenha lá um carimbo de que, olha, eu sou um jovem vulnerável, eu sou só um jovem, Sim. né? E estou conectado igual a todo mundo. Então, hoje, nosso principal, acho que sonho, é conectar o nosso jovem que neste momento está vulnerável, mas conectá-lo para um mundo de oportunidades, né? Então, o letramento digital é importante. A segunda questão é discutir um pouco com o jovem a questão da organização familiar, né? Porque antigamente a gente tinha um número muito grande de adolescentes que engravidavam. Esse número ele caiu um pouquinho, mas ainda continua crescente, porque vem numa lógica cultural familiar das meninas terem filhos muito novos. Então a gente também tem debatido muito isso com as meninas, do que, olha, o mundo que você tem de possibilidade, com as meninas e com os meninos, inclusive, que é uma responsabilidade dos dois, né? De uma organização e planejamento de vida que as coisas podem esperar mais um pouco, né? Hum. Que ele tem muita coisa para aprender, tem muita oportunidade, ele pode vivenciar cada fase da vida dele. E quando você fala isso para um jovem vulnerável, é mais difícil. Quando a gente trabalha a vulnerabilidade, Márcia, é mais difícil, porque para ele, né, é uma realidade diferente. Hum. Então, é mostrar que sim, esse jovem pode alcançar tanto a questão da conexão com o mundo, de pensar a adolescência antes de pensar a família, né, e os filhos de uma forma precoce. E agora a gente tem pensado muito numa perspectiva de como é que esse jovem ele pode ser um multiplicador desse olhar o- de uma Jundiaí que oportuniza, né, de uma Jundiaí para todos. E a gente vem focando. Obviamente, nós também trabalhamos aí dentro da assistência social com os jovens que estão em medida socioeducativa, tá? Não é um número grande, é um número que aumenta gradativamente, né? Porque o jovem, quando ele está numa medida socioeducativa, geralmente aconteceu algo, né, arbitrário e que ele não tomou muita consciência, porque a juventude é inconsequente. Sim, É que na fomos, nós fomos, né? Na fomos. nossa época, acho que a coisa mais inconsequente era bater o pé da escola, né? Bateu o Não é pé. bater o pé da escola, É. né? Agora não. Então, a medida socioeducativa vem para que ele possa olhar, olha, de fato, você errou, mas você está tendo uma nova oportunidade, vem para cá que eu vou te mostrar que você não precisava ter passado por tudo isso, né? E a Sim. gente tem um número muito grande de cases de sucesso com os meninos que vêm nas medidas socioeducativas. E os meninos não são, acho que é importante a gente saber disso, meninos vulneráveis com recorte de renda.
os meninos em medida socioeducativa, existe um equilíbrio aí entre a questão da vulnerabilidade com recorte de renda e os meninos que vêm de famílias tradicionais. Porque isso pode acontecer com Com todo qualquer mundo, um. com qualquer um, né? A Exato, gente sempre fala, isso nunca vai acontecer na minha família. Quando a gente menos vê, está acontecendo. exato. Então, é uma oportunidade, né, de reflexão, e também de formação naquele período difícil da adolescência. E depois nós temos também os serviços de acolhimento institucional para criança e para o adolescente, para esse adolescente. O que para a gente é um pouco mais complexo, Márcia, porque um adolescente acolhido no SAICA, que é o Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente, ele é um adolescente que demora, quando não dá para ressocializar e retornar para a família, é um adolescente que tem menos chances de adoção, né? Então, o nosso trabalho é preparar esse adolescente para que ele dê conta de cuidar de si depois dos 18 anos, que ele só Uhum. pode ficar no abrigo até os 18 anos. E aí a gente começa uma organização, né, de emancipar esse adolescente para que ele possa trabalhar, para que ele possa estudar, para que ele possa ter a casa dele. É claro que nós vamos tendo subsídios, a gente tem aí programas de transferência de renda e sempre um olhar, né, de como é que eu vou acolhendo esse adolescente. E agora eu acho que a gente tem que desmistificar, né? Porque o adolescente que está abrigado, quando ele faz 18 anos, muitas vezes a sociedade olha para ele e fala: e agora? O que, que vai ser dele? Né? Mas quando os nossos filhos fazem 18 anos, a gente já começa assim: ah, agora precisa morar sozinho, porque agora vai fazer intercâmbio, agora não é isso? Sim. Esse adolescente que está lá, ele também é um adolescente. Então, a gente, quanto Estado, a gente tem que promover a ação para que ele também seja emancipado e ele tenha condições, né, de cuidado, de autocuidado. E se Assim como um adolescente que foi oportunizado, né, no leito de uma família. ser protagonista da sua própria história, né? Ser protagonista da sua própria história. Então, eu acho que essa, para a gente, é um super desafio na assistência social, quando a gente consegue encaminhar esse jovem, esse adolescente, para esse protagonismo. Uhum. Então, você vê que a gente vai atuando em muitas áreas e de muitas formas? E é importante, porque nós, de novo, né, nós não somos uma coisa só. A criança não vai ser criança para sempre, adolescente não vai ser adolescente para sempre. E as políticas públicas, o ideal é olhar para todos os lados, para todos esses públicos. Eu deixei para o final um tema que eu considero mais polêmico, porque a população ela se queixa muito que diz respeito ao atendimento que é feito aos moradores de rua, às pessoas em situação de rua. Queria que você falasse um pouco como é que é feito isso e como é que a sociedade olha para essas pessoas. Ah, eu acho que é um ponto bem bacana da gente discutir, né? De alguns anos para cá, Márcia, a população em situação de rua ela tem aumentado, né? Seja pelo recorte da vulnerabilidade com a renda, né? Eu Uhum, não trabalho, eu não tenho renda, não tenho onde morar. Mas, sobretudo, com a questão da saúde mental, álcool e drogas. Tá? Nós temos um número muito grande de adictos e alcoólicos. Acho que é o maior número que a gente encontra, né? Existe também uma outra situação, né? Porque a pessoa em situação de rua, ela tá ali, durante um período ela mora nas ruas, ela dorme na rua, enfim. E existem as pessoas que vivem da rua, que têm onde morar, mas que vivem das ruas, tá? Algumas vivem com as vendas, uhum. outras com as doações espontâneas, que é o nosso maior problema, né? Quem está em situação de rua, a rede socioassistencial, ela tem uma série de serviços para dar conta, que inclusive a população jundiaense ela paga. E o que que é? Tá? Acho que para ficar mais fácil, né? Esse ciclo, esse fluxo de atendimento. Começa lá com o pessoal da abordagem social. Então, quando eu vejo uma pessoa em situação de rua, eu chamo a abordagem social, Hum. tá? A abordagem social, ela não pode obrigá-lo a sair da rua, tá? Porque ele é um sujeito de direito, com direito de ir e vir, Tá tá? na Constituição. Tá na Constituição, gente. Então a gente vai lá no convencimento, né? A água mole em pedra dura, então todo dia a gente aborda, a gente faz o convite, a gente cria o vínculo, porque essa pessoa que está em situação de rua há muito tempo, ela perdeu todas as suas referências sociais. Você imagine você há 10 anos sem tomar banho todos os dias, sem comer, sem ter aonde dormir, no frio, na chuva,
né? Com a questão das drogas, da álcool. Então, ele perdeu todas as referências Perde a sociais. dignidade. Perde a dignidade, as referências sociais. Então, a abordagem vai lá e tem que fazer o convencimento. E essa pessoa tem que ver um sentido nesse convencimento. Aí, eu abordo, levo para o meu centro POP. O meu centro POP, eu vou começar a criar o vínculo. Aí, eu vou tirar os documentos dessas pessoas, que às vezes elas não têm documento. Aí, eu vou ofertar o banho. Vou ofertar para ela a comida, a troca de roupa. E aí eu começo o processo do convencimento da abrigagem na casa de passagem. A casa de passagem, essa pessoa pode ficar de 3 dias a 3 meses, se adaptando, voltando para a rotina de uma vida normal, que é isso, muito tempo na rua, tem que voltar para a rotina de uma vida normal e eu tenho que ser tratada aí é tratamento químico de álcool e drogas. Depois ela vai para o abrigo, que ela pode ficar até 6 meses, que aí a gente vai encaminhando para o mercado de trabalho. Aí nesse período, né, ela vai se reorganizando quanto pessoa, ou a gente vai trabalhando a questão do retorno dela para a família, ou a gente vai recambiar. O que é recambiar? De repente, tem pessoas que vêm andando de Pernambuco até aqui. Então, a gente faz todo o contato com a família, né, organiza a rede socioassistencial de lá e a gente devolve a pessoa para o município. E por último, nós temos as repúblicas, que essa pessoa ela já está trabalhando, ela já tem condições, ela paga uma parte da república e aí ela começa o retorno para uma vida normal. Então, não é uma coisa tão simples, né? Nós não podemos mais fazer internação compulsória, Sim. né? Desde a lei antimanicômio, porque a pessoa ela tem que querer estar lá, né? Quando existe uma situação onde ela não tem mais a sua capacidade mental, aí a intervenção sempre vai ser de saúde, mas não é para todo mundo, tá? Sim. Então, ela tem um caminho. E tem as pessoas que vivem das ruas, que é o maior fenômeno. Hoje, a gente tem uma média aí de 340 pessoas em situação de rua que são de Jundiaí. Se você avaliar por um número de 423 mil habitantes, não é um número tão grande, né? Sim. É que elas se concentram em alguns espaços. Mas que esse número, ele triplica em momentos sazonais, né? Com quem? Com quem vive das ruas. Então, eu pego o trem, venho para cá. Isso tem acontecido muito com famílias bolivianas, né? Inclusive, elas colocam as crianças no semáforo para que eu possa pedir. E aí, o que é importante? É importante as pessoas saberem que a gente tem uma rede que ela já paga e que ela fale para essa pessoa, você tem que procurar tal serviço. Exato. Você precisa estar inserido em tal serviço. Quando eu faço a doação, e é claro, gente, não quero criar uma polêmica, é direito de cada um escolher, né? Esse recurso, né, ele está alimentando uma outra economia. E às vezes colocando em risco, por exemplo, as crianças. Se vocês perceberem, quando tem uma criança no semáforo, ali por próximo tem os pais. Uhum. Sabe? Exato. Sim, entramos com abordagem, chama o conselho tutelar, mas é um processo que está muito mais na gente, quanto sociedade, de se educar, né? De saber que eu preciso ajudar a pessoa a chegar nesse serviço, do que eu só trabalhar a questão da doação espontânea. E Jundiaí é uma cidade bastante solidária, né? Então, nós temos aí relatos de pessoas em situação de rua que chegam a ganhar até R$ 3.000 por mês estando nas ruas. Ou seja, isso são relatos, tá, gente? A gente está diagnosticando, né? Enfim. Ou seja, movimenta uma economia muito maior do que a gente imagina, tá? A gente tem agora para o próximo mês, precisamente final de maio, a gente começa aí a Operação Noites Frias. E a gente, com isso, Márcia, a gente lança um projeto novo, uma estratégia nova para Jundiaí, para pessoa em situação de rua, de uma forma muito integrada. Se você quiser, eu venho aqui depois contar para você. Com viu? certeza, vai voltar. E aí eu acho que a gente começa um novo capítulo de olhar com muita humanidade para as pessoas que precisam muito, né? Mas também com muita seriedade, porque eu preciso também, né? Tirá-las, né? Ter condições de melhorar a vida dela ao retirá-la das ruas. A gente ouve muito da população, aumentou consideravelmente, todo lugar que eu vou tem alguém pedindo. Essa é uma realidade ou é nós aqui em cima querendo ignorar o que acontece na frente dos nossos olhos? É uma realidade, né? Depois da pandemia, a realidade econômica no mundo como um todo mudou. A questão da saúde mental aumentou, consequentemente, a questão de álcool e drogas também, né? E eu vou fazer agora um comparativo óbvio, né? É muito pequeno, mas
Às vezes você tem relato de pessoas próximas que falam: olha, até antes da pandemia eu não bebia nada. Depois da pandemia, né, minha vida mudou. Então, para essa população também, tá? Mas tem sido um fenômeno no mundo como um todo, Sim, principalmente nas grandes metrópoles, porque é disso que a gente está falando, né? Para além do recorte da vulnerabilidade de renda, tem uma questão de como é que eu vivo. Então, eu vivo das ruas. É preciso pensar a política pública para a inclusão produtiva, para o mercado de trabalho, com vistas a requalificar e formar essas pessoas. Por quê? É mais fácil pedir, né? Eu faço meu horário, eu estou lá na rua, então fica um pouco mais fácil, né? Como é um assunto bastante polêmico, a gente não quer fazer nenhum julgamento de valor, mas as pessoas estão vivendo da rua. Se você andar ali um pouco perto da Ponte São João, você vai encontrar alguns idosos, não sei se você já viu, moro lá. né? Tem idosas Muito, pedindo, não tem muitos idosos? muitos. De cortar o coração. E quando você pergunta, e eu pergunto, eu converso com elas, e aí a fala, olha, eu recebo um salário mínimo. Quem que vive com salário mínimo? Então eu venho pedir, porque as pessoas, elas me dão, né? Por um lado, você fala, poxa, tá conseguindo complementar a renda, porque quem é que vive com salário mínimo? Por outro lado, ela tá pedindo na rua, Sim. o que expõe ela a inúmeras inseguranças, porque é uma pessoa idosa, né? Por isso que o olhar para a área social, ele precisa ser ampliado, Márcia, ele tem que ser discutido, porque agora a gente está vivenciando uma sociedade que está indo para a rua pedir, Sim. né? O que cabe, inclusive, inúmeros estudos. Então, é um processo que vem crescendo, né, nas grandes metrópoles, mas, sobretudo, nas cidades onde elas têm uma tendência acolhedora, né? E Jundiaí já é E conhecida, Jundiaí não é é de conhecido hoje, né? exatamente. Então, Além de ser uma cidade rica, né? rica, por isso que acaba sendo uma responsabilidade de todos nós, Sim. né? Então, às vezes, eu vejo um pessoal bravo e assim, eu entendo, porque você fica com medo, né? As pessoas em situação de rua são muito marginalizadas, mas eu preciso lembrar todo mundo que aquela pessoa, ele é filho ou filha de alguém, pai ou mãe de alguém, né? Irmão de alguém. E Eu às sei vezes que, tem uma formação, nossa, nós já encontramos, assim, médicos, imagina, advogados, juiz, para você ter uma ideia, né? Porque sempre o caminho é estreito ali das drogas que estão em situação de rua. Poetas. A gente, daqui a pouco, nós vamos ter um projetinho que chama Rádio Pop, onde eles falam um pouco das coisas da vida através da música. Vai ser muito interessante, né? E a gente vai trabalhar primeiro para dentro com eles, depois com a comunidade. Então, é uma vida muito sofrida. Não dá para falar que não é, né? E a gente sabe que as pessoas têm medo, tem uma questão de marginalização. Alguns cometem mesmo pequenos furtos para sustentar o vício, né? sim. A gente hoje tem uma questão de que muitos egressos do sistema prisional, eles se misturam às pessoas em situação de rua e cometem os delitos e não são as pessoas em situação de rua. Então, é um público que tem uma questão bastante específica, né? E a gente sabe que as pessoas têm medo, mas que agora a gente precisa ter um olhar. Por quê? Porque existe uma possibilidade, eu não vou falar nem possibilidade, que isso está acontecendo, de ampliar muito o número de pessoas em situação de rua. Então, a gente agora, quanto poder público, a gente volta os nossos esforços, o nosso olhar para essa população, tanto na lógica de estudar, porque tem ampliado muito, mas também de sensibilizar outras cidades. Eu vou te falar uma coisa que acho que é importante as pessoas saberem. A gente atende aqui em Jundiaí um número muito grande, eu posso falar aí 60%, de 60% a 70% de pessoas em situação de rua que não são de Jundiaí, Meu Deus. né? Então, na nossa casa de passagem, esses dias eu estava fazendo uma supervisão, então nós vimos lá, nós temos 16 pessoas, 10 não eram de Jundiaí. Então, Bastante, é né? importante, bastante, a gente sensibilizar os outros municípios, cuidar da pessoa em situação de rua, que ela é uma andarilha, ela é de todo mundo, vamos pensar assim, Sim. também é fazer com que outros gestores e outros municípios, né, se apropriem e pensem em estratégias econômicas e sociais para essa população também. Senão, as grandes metrópoles, elas sempre vão ter um número maior e sempre vai ser um número híbrido,
de pessoas que estão na rua, as que vivem da rua, as que estão em situação de rua, os egressos do sistema prisional, né? Uhum. E os adictos, que são os drogaditos. Por isso que a gente precisa pensar junto hoje quanto sociedade. Eu vou encerrar. Vocês perceberam que o assunto aqui rende, né? Uhum. Inclusive, você falou que você vai voltar e eu quero mesmo que você volte, porque esse é um assunto para a gente se apropriar, para cada um ter o olhar. Mas eu quero terminar fazendo uma pergunta que é uma mistura do cargo que você está ocupando e da tua opinião pessoal. Se você tivesse um orçamento livre para investir na assistência, qual era o público que você trabalharia, o público chamado vulnerável que você colocaria como primeiro? As mulheres. As Hum, mulheres, maravilhoso. as mães solos, né? Que são arrimo de família. Hoje, dentro dos programas sociais, Márcia, 99 das pessoas são mulheres, público feminino. Primeiro porque a mulher é a base da sociedade, né? Quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente tem que desmistificar esse público, porque às vezes a gente é injusto em falar, né? Daquela mulher que está precisando de um programa de transferência de renda. Então, às vezes ela é uma mãe solo, né? Hoje a gente tem um número muito grande de laudos, tanto do TEA quanto das crianças com TDAH, né? Que como é que ela trabalha se ela é mãe solo, né? Uhum. Tem creche para todo mundo? A gente está caminhando para isso, né? E ela vive geralmente em submoradias. Então, se eu pudesse, né, hoje, ter o poder de escolher, eu cuidaria das mulheres, porque as mulheres cuidam, é a base da sociedade, elas cuidam da família. Eu sempre falo isso para elas. Quando elas chegam lá, muitas vezes, aí eu vou chorar, que eu fico emotiva, Aí gente, vai chorar as eu vou duas. chorar, Quando elas chegam para ser atendidas, Márcia, elas vêm com tanta garra para cuidar dos filhos, né? Quando tudo tá ruim na casa da gente, quem é que junta os caquinhos? São as mulheres, Sim. né? Então, se eu pudesse escolher, escolheria as mulheres, porque estão ali, né? Elas cuidam dessa família, com todas as suas vulnerabilidades, né? Com todas as violências que são colocadas para nós mulheres, né? Sobretudo para as mais vulneráveis, para as mães de famílias, para as mães solos, para os arrimos de família, para as mulheres pretas, para as mulheres pobres. Então, se eu pudesse atender, acho que seria o meu público específico de atendimento na assistência social. Intrinsecamente, não, acho que eu nem vou falar que é intrinsecamente, eu acredito que já seja. Quando tudo Uhum. fica ruim numa família, a mulher ela se sujeita, porque ela quer cuidar dessa família, né? E é ela que geralmente vai atrás do serviço social. Então, seriam as mulheres, para que todas elas tenham a oportunidade de estar nesse lugar que a gente está hoje, né? Então, acho que é Maravilhoso. fundamental a gente pensar assim. Adorei. Muito obrigada, volte. Eu quero muito que você volte. Olha, nós não falamos ainda sobre os planos, os projetos para os programas, melhor dizendo, para atender a cidade em situação de calamidade. Nós não falamos mais sobre o Centro Pop, por exemplo. Quero que você venha para falar da Rádio Pop, enfim. Assuntos não faltam aqui. Eu acho que quanto mais nós falamos sobre, mais as pessoas tomam conhecimento de qual é a real situação e que essa é uma questão que, de novo, né? Cada um de nós precisamos olhar atentamente, com carinho, porque é uma realidade, não de Jundiaí, não do estado de São Paulo, como bem disse a Lu, do mundo como um todo. Muito obrigada, adorei a conversa. Volte. Márcia, eu volto, gostei muito, estou muito feliz em colaborar e estou muito feliz de ter um espaço, né, como a Giro, proporcionando informação com responsabilidade séria, informação técnica. Acho que é importante as pessoas saberem quem é que cuida da cidade. Então, parabéns, viu? E adorei ter esse bate-papo gostoso com você. Eu que adorei. Bom, gente, é isso. Ó, esse giro está terminando. Nós continuamos aqui, seguimos trazendo os gestores para que você conheça um pouco mais o que é que está sendo feito na nossa cidade, o que é que vem por aí, certo? Esse está terminando, eu volto, espero você. Um beijo, tchau.